Cara, impressão inicial aí desse tricolor que duelo de tricolores, né, hoje no Castelão, e é um time reserva, né, do Fortaleza, que você olha no papel, pô, muitos jogadores já foram titulares do time, né, muitos jogadores ali, até porque o Vojvoda, ele não repete com tanta frequência, até vem repetindo nos últimos jogos, mas não tem aí uma escalação pré-definida, né, então muitos jogadores que são reservas, mas já foram titulares, e um empate aí que pelo menos não desgarra, né, do Grêmio, que é hoje o terceiro colocado. Boa noite. Muito boa noite, Fábio. Boa noite, Pedro. O pessoal que está acompanhando aí o programa no ao vivo ou no gravado e tal, né? Já pedindo aí o like para a turma aí para deixar, né? Não custa nada. Estou aqui diretamente do Castelão, então se por acaso tiver um eco, é porque eu estou numa sala agora sem pessoas. Então, de uma certa maneira, pode ficar um som meio estranho aí, mas só para explicar o contexto aí, se por acaso o meu som não estiver tão legal. Bem, falando um pouco desse jogo, né? Assim, como é que muitas vezes você vai para uma partida, né, em que sua cabeça toda está voltada para um outro jogo e não necessariamente o jogo em si que você vai disputar? Então, Fortaleza tem toda uma expectativa do jogo da terça-feira. Aliás, o Corinthians, assim, né, e aqui falando mais como um torcedor de São Paulo, está ganhando do São Paulo lá no Morumbi, que é ruim para o Fortaleza também, eu acho, até porque isso dá uma moral para o próprio Corinthians. Só que, e aí para entrar na partida, né, assim, deu para ver que o Vojvoda segurou boa parte dos atletas, boa parte mesmo, dos titulares, na prática, quem nem foi relacionado, lembrando, né, João Ricardo não podia jogar, estava suspenso, Zé Wellison também estava suspenso, e o Guilherme, atacante, ele é jogador do Grêmio, por questão contratual, não podia atuar. Teve uma quarta notícia, assim, um quarto jogador da equipe titular que não pôde atuar, que esse talvez tenha sido a pior notícia para o torcedor do Fortaleza, uma hora antes do jogo, quando saiu a escalação. Marinho. Marinho teve um estiramento de ligamento, e isso certamente eu acho que não vai dar tempo suficiente para ele se recuperar do jogo da terça, então acho que isso vai demorar um tempo, vai passar de mês, porque não é uma lesão simples. O próprio Caleb, que voltou recentemente, passou um bom tempo fora por conta disso, e acredito que o Fortaleza vai tentar ao máximo, se confirmar a classificação para a final da Sul-Americana, tentar ter o Marinho disponível para a final, né, da Sul-Americana, se assim o Fortaleza chegar. Então, eram esses 4 jogadores que não foram relacionados. Outros 2 atletas, aí esses 4 jogadores já sabia que não estariam relacionados. Outros 2, de fato, foram poupados, sequer foram no banco. Lucero, o artilheiro da equipe na temporada, e o lateral esquerdo, Bruno Pacheco. Então, dos 11 titulares que o Vojvoda estabeleceu nos últimos jogos, mais da metade não ia nem sequer aparecer aqui no banco. E aí, os outros 5 apareceram no banco de reservas. Então, o Fortaleza, algo que desde o ano passado ele tinha estabelecido uma nova maneira de você trabalhar, né, em várias frentes, em competições, de reforçar mais o seu elenco, entrava no campo de hoje, Fábio, uma qualidade até que não se via, né, nas últimas partidas, assim, nas últimas temporadas, algo que o Fortaleza tinha dificuldade, mas Galhardo era um titular tem um tempo atrás, Lucas Sacha foi muito determinante na reta final do ano passado, Fernando Miguel já tinha sido titular, né, Benevenuto também já foi um titular, e outras peças que chegaram, como é o caso do Escobar, como é o caso, o Crispim, por exemplo, né, atuando como meia, que há muito tempo não jogava, você tendo o Machuca, que veio com status também de titular, a maior contratação da história do Fortaleza. Então, tinha vários elementos que faziam esse jogo do Fortaleza ter possibilidade de vencer. E aí, entrando na partida, logo assim, nos primeiros minutos, a melhor chance foi uma bola na trave do Soares, numa cobrança de falta muito perigosa, que poderia ali, logo nos minutos iniciais, Fortaleza ter tomado. E eu não gostei inicialmente, assim, das saídas de bola, principalmente com o Escobar na esquerda e algumas saídas com o Benevenuto, que acabou se atrapalhando. Mas, à medida que o jogo ia passando, nos minutos iniciais, deu para ver que o Fortaleza era melhor. E aí eu vou destacar um ponto que aí isso reforça mais ainda o quanto o Vojvoda é um treinador realmente que consegue fazer vários formatos de time render. A formação que entrava em campo, eu tinha muitas dúvidas sobre: será que dá certo Tobias com Benevenuto? Será que dá certo no meio de campo com Sacha e Pedro Augusto, sabe? Crispim jogando de meia. Me parava algumas dúvidas, porque o Pikachu pela direita, o Machuca e o Galhardo
eu já tinha visto, eu já vi até que deu certo muitas vezes. Mas essas outras combinações é que eu ficava na dúvida, será que o time vai conseguir render? Será que o time vai conseguir mostrar qualidade, assim, de um padrão realmente satisfatório? E quando começou a jogar bem, eu falei, cara, será que não é só momento? Porque às vezes é isso, às vezes é um momento, aquela situação, mas o Fortaleza, na medida que o jogo ia passando, o Fortaleza só ia melhorando. Então, muita movimentação, um time com muita intensidade, dificultando muito o Grêmio de tentar encaixar a marcação, e o Fortaleza era melhor, principalmente jogadas pela direita, utilizando o Pikachu e o Dudu, que foi outro jogador que há muito tempo não jogava. Assim, fazia muito tempo mesmo que o Dudu nem era cotado para imaginar, tipo, será que esse cara vai dar conta? Porque ele já estava no nível onde você via que, cara, o Dudu já, quando é acionado, erra demais, e no primeiro tempo ele foi uma válvula de escape fundamental, que sai exatamente o gol do Fortaleza, né, numa virada de bola para ele, quando ele tenta fazer o cruzamento, o Reinaldo não recolheu o braço, deu uma margem, essa bola em direção à área, e aí só para explicar um contexto, pelo menos assim, que às vezes eu vejo as pessoas falarem, né? Se por acaso essa bola tivesse indo para outra direção, pode ser que o VAR não fosse chamar ali para uma penalidade, mas essa bola ia em direção à área onde havia os jogadores do Fortaleza, e esse braço, mesmo que não tão aberto assim, mas havia, né, uma possibilidade ali dele recolher mais o braço, toca, o VAR chama, e aí o Galhardo vai lá e marca o gol. Curiosamente, o Galhardo, o último gol dele também foi contra uma equipe gaúcha na vitória sobre o Internacional. Então, após o gol do Fortaleza, que já era merecedor do resultado, deu para ver claramente que o Fortaleza era melhor do que o Grêmio. Só que não passou muito tempo, o Benevenuto acaba cometendo uma penalidade. Inicialmente, nas primeiras imagens, não tinha ficado tão claro, eu estava acompanhando aqui do Castelão, não tinha ficado tão claro se foi pênalti ou não, mas depois, uma imagem até depois do VAR verificar no outro ângulo, deu para ver claramente que o Benevenuto acabou pisando no jogador do Grêmio, sai a penalidade, e hoje, curiosamente, né, vocês devem saber, o gramado da Arena Castelão é muito criticado, com razão, assim, é um gramado que realmente sofre muito com a qualidade e prejudica muito o jogo em si. E o gramado impecável. Estou aqui ainda na cabine aqui da rádio onde eu trabalho, e o gramado está impecável. Só que esse gramado especificamente foi muito amigo do Fortaleza, porque durante a penalidade batida pelo Cristaldo, ele acabou escorregando, acabou dando 2 toques ali, a bola foi para fora, que lembrou muito, e daqui a pouco o Pedro vai falar, né, do pênalti batido pelo Pedro. Pedro, que fez hoje o gol de pênalti contra o Bahia, ele bateu também a penalidade na mesma trave, na mesma marca de pênalti. Ele também tinha escorregado aqui, deu 2 toques. No do Pedro acabou sendo gol, né? Que acabou sendo invalidado. Nesse do Cristaldo acabou indo para fora. E aí, nos minutos finais, o Fortaleza ali, né, poderia desperdiçar o ótimo primeiro tempo que fez, né, com um gol de pênalti no final, da maneira boba como o Benevenuto acabou fazendo a penalidade. Então, o Fortaleza terminou o primeiro tempo muito bem, o Grêmio, percebendo, já fazendo trocas, já no primeiro tempo, o Renato Gaúcho, sacando, por exemplo, já colocando o Ferreirinha, por exemplo, para tentar dar uma resposta, mas era o Fortaleza predominantemente melhor na partida do que o Grêmio. No segundo tempo, quando volta do intervalo, o Grêmio faz até algumas alterações, e o Vojvoda mantém o time, porque o time estava muito bem, e também por conta do desgaste. Já se sabia, imaginando que o Marinho não vai jogar no jogo da terça-feira, que o Pikachu naturalmente deve ser o substituto, né, do Marinho para o jogo da terça-feira. Então, eu já imaginava que o Pikachu, em algum momento do jogo, seria sacado. E nos primeiros minutos, mesmo o Grêmio tendo mais a bola, eu senti que o Fortaleza, no segundo tempo, ele era mais objetivo e mais eficiente, e aí é que tá, né, o eficiente entre aspas, porque o Fortaleza, toda vez que recuperava a bola, ele criava jogada de ataque, só que aí é onde o esbarra a palavra eficiente. Ele não convertia os vários contra-ataques que ele fez em gols. E isso, obviamente, custou. E aí, já vou dar aqui um pequeno spoiler do melhor jogador da partida. O que o Lucas Sacha jogou no segundo tempo foi uma barbaridade, assim. Muita qualidade de recuperação de bola, várias jogadas do Grêmio de ataque. Ele conseguia recuperar a bola e gerar esse contra-ataque. Então, o Fortaleza teve, no mínimo, uns 3, 4 contra-ataques, assim, para tentar matar o jogo. E sempre um detalhe a mais faltou, sabe assim? Teve um contra-ataque que era 3 contra 2, a bola caiu no pé do Caleb, ele tentou acionar o Romarinho, a bola foi esticada, o Romarinho
soltou no Galhardo, o Galhardo acabou finalizando para fora. Teve uma praticamente ali antes do gol, né, que acaba tomando o gol de empate o Fortaleza, uma jogada também que poderia ter saído do segundo gol, o Fortaleza acaba desperdiçando. Então, no segundo tempo, o Fortaleza estava muito mais próximo do segundo do que o Grêmio empatar, apesar do Grêmio ter tido até mais posse da bola, mas o Fortaleza sabia se proteger, o que faltava mais ali era o capricho final, né, o acabamento para fazer o segundo gol. E isso acabou mostrando por isso. Eu falei isso na rádio, eu falei, olha, no 1-0 você não pode nunca achar que não é capaz, até porque o Fortaleza, eu até citei, né, o gol do Galhardo, o último tinha sido contra o Internacional, uma vitória de 1-0, jogando lá no Rio Grande do Sul. De lá para cá, e aí soma-se até o período da pausa da data FIFA, o Fortaleza vem sempre tomando gol no jogo, sabe assim? Então, acho que esse é o 8º jogo seguido que o Fortaleza, pelo menos, toma um gol na partida. Então, quando você não consegue fazer o segundo gol, você, né, o Fortaleza, não tem conseguido segurar o resultado. E na jogada do gol especificamente, tudo bem que era uma jogada onde você achava que não daria nada, foi a bola ali do lado esquerdo, numa zona morta, quando nada parecia, uma bola em profundidade para um jogador do nível do Soares, e aí eu acho que foi mais falha do Fernando Miguel na saída do gol. Eu acho que o Fernando Miguel vacilou mesmo, porque, claro, né, o Soares tem muito recurso, ele viu que a melhor oportunidade para ele seria bater rápido no meio para tentar colocar debaixo das pernas do goleiro. Mas eu acho que o Fernando Miguel também saiu muito mal. Não soube fechar muito bem o ângulo. Claro, mérito para o Soares, mas eu acho que houve um certo cochilo ali, né, de deixar tanto ele... Pesou, Thiago, para o Fernando, a falta de ritmo, né? Fazia tempo que ele não jogava, né? Ele não começava. Pode ser, eu acho que pode ter pesado aí um pouco essa falta de ritmo assim para ele. Eu acho que ele não chegou a trabalhar tanto, né, assim, na partida, não teve tantas defesas assim de nível de exigência tão alto, mas eu senti que nessa jogada específica eu acho que ele fez uma leitura errada. Claro que, enfim, né, Soares é o Soares, um jogador muito inteligente, mas acho que ele também acabou colaborando para o gol tomar, no caso, o Fernando Miguel. E é mais um gol, depois... Thiago, só para falando do gol, né? Mais um gol que o Fortaleza toma nas costas da defesa, né? Sim. Assim como o jogo do Corinthians, né? É algo que começa a ser corriqueiro. Preocupa? Ou foi mais mérito dos adversários terem achado esses lances, ou é um problema mesmo de um time que joga com uma linha muito, muito alta? Eu nem vejo assim, no caso do lance do Corinthians, por exemplo, era um contra-ataque do Fortaleza que é desperdiçado e a defesa está toda espaçada. Nesse especificamente, o time estava até bem postado, mas eu acho que a grande falha foi achar que não era possível sair uma jogada do Soares naquela situação. Então, era uma zona bem morta, só tinha um jogador, a marcação estava lá, foi um passe muito bem metido, e aí, né, o senso de leitura de um jogador da qualidade do Soares, né, de atacar ali entre os dois zagueiros e acabar finalizando da maneira que finalizou. Não sei se todo atacante teria feito, por exemplo, o gol do Yuri Alberto, que aconteceu na terça-feira passada, para mim é muito mais um mérito do passe do Renato Augusto do que uma finalização do Yuri Alberto, que teve tempo de dominar e finalizar para uma defesa que estava bagunçada por conta do contra-ataque desperdiçado. Essa não, essa eu vou dar mérito para o Grêmio, né, mas eu acho que talvez a responsabilidade maior entra um pouco mais na conta do Fernando Miguel, porque eu acho que é aquele gol que você olha, tipo, pô, daria para ter fechado mais ali, a maneira como ele sai e tudo, eu acho que acabou facilitando a finalização. Talvez até pudesse sair o gol de toda forma, mas eu acho que ele não saiu bem da meta para tentar evitar. E aí o jogo ficou nessa condição. Ficou um jogo mais aberto, o Fortaleza tendo chances, mas o Grêmio também teve quase uma virada do Grêmio, numa escapada do Soares pelo lado direito, que ele acabou chutando para fora, que poderia ter custado o 2-1, mas o Fortaleza também teve chances, né? Teve uma cabeçada do Caleb, assim, que talvez ele, por ele ser mais baixo, né? Se ele tivesse um pouco mais concentrado, poderia ter feito o segundo gol, e teve uma jogada absurda aqui na Arena Castelão, que na hora que o Tinga dominou na pequena área, ele dribla na pequena área, o estádio fica num silêncio absurdo, e aí ele acaba saindo com a bola no Romero, e aí troca de passe o Fortaleza, depois na finalização do Pochettino, o Grando, né, o goleiro do Grêmio, acaba defendendo, e o Fortaleza, nos minutos finais, sofreu uma pressão, né, o Grêmio com muitos bolas paradas, que o Fortaleza às vezes tem dificuldade, que aí sim é uma preocupação que eu tenho, sabe, Armando? Porque o Fortaleza na bola parada, ele me passa insegurança. Mesmo a zaga titular
como também a zaga reserva também me passa uma certa insegurança nessa bola aérea, algo que o Corinthians tem como até um ponto positivo, né? A bola parada do Corinthians é muito boa. Então o Fortaleza precisa ter muito cuidado para esse jogo da terça-feira. E aí no final ali, né, quando estava nesses escanteios finais, eu acho que o torcedor já estava naquela de tipo, tudo bem, dava para ter ganho, mas essa pressão do Grêmio no final, tá bom, vamos terminar o jogo, um empate, e deu para ver porque o torcedor aplaudiu muito, né, no final do apito, né, o resultado final que acabou se construindo, até porque não era a equipe principal do Fortaleza, o Grêmio também tinha alguns jogadores, né, de fora, o Vila Sante, mas mesmo assim, quando você olha a soma geral da partida, o Fortaleza foi melhor. E aí vou fazer um breve destaque, né, também da condução da arbitragem, o Klaus, que eu até gosto ele como árbitro. Teve um lance especificamente, aliás, 2 lances, né, porque basicamente dá para se analisar porque foram 2 lances que ele utilizou critério diferente. No primeiro tempo, teve um ataque do Grêmio, o jogador do Grêmio cai, porque teve uma pancada, mas não pareceu nada sério, e o Fortaleza saía para o contra-ataque, ele parou a jogada para que o jogador do Grêmio atendesse, e o torcedor vaiou, mas tudo bem, isso acontece, tem árbitro que para esse tipo de lance. A grande questão é que ele não utilizou o mesmo critério quando isso teve em favor do Fortaleza, né? No caso, quando o Galhardo caiu dentro da área, todo mundo pediu, né, para parar, e ele não parou. E era a mesma coisa, o time estava lá no campo de defesa, no caso do Grêmio, a mesma coisa com o Fortaleza, ele deixou a jogada seguir, quase saiu o gol do Grêmio, gera um escanteio que também quase saiu o gol do Grêmio. Eu até estava citando essa coisa da bola aérea defensiva, quase o Grêmio faz um gol de cabeça ali. Então, se tivesse saído o gol, era uma responsabilidade muito grande do Klaus para esse tipo de lance, né? Muitas vezes a gente fala dessa questão do benefício para o clube mais de peso, ou clube lá do Sudeste, do Sul, e esse tipo de jogada deu margem para quem, obviamente, fala algo desse tipo, porque ele não utilizou o mesmo critério. Então, acho que o grande erro do Klaus na partida foi esse, acho que as penalidades ele acabou não vendo, o VAR acabou auxiliando e ele acertadamente acabou marcando as 2 penalidades. Então, na soma geral, um bom empate. Em termos de classificação, não muda muito para o Fortaleza pode perder uma colocação, né? Pode cair para 9º colocado, se o Atlético Mineiro vencer, mas o importante é não tentar desgarrar, né? Assim, não perder de vista essas equipes na parte de cima, e agora o Fortaleza tenta dar uma secada, né, no restante da rodada, para, obviamente, ter o foco na terça, para enfrentar o Corinthians, e depois, no próximo final de semana, receber o América Mineiro também aqui. Muito bem, Thiago. Eu vi alguns torcedores do Grêmio reclamando do pênalti, né, marcado em favor do Fortaleza, mas tem aquilo, 2 erros não fazem um acerto. Eles reclamaram muito do lance contra o Corinthians, né, que foi semelhante, né, mas foi pênalti, né? Se foi pênalti lá, só porque erraram lá contra o Corinthians, não significa que agora teria que haver a lei da compensação contra o Fortaleza, né? Eu vi alguns não, e dá para entender realmente, o torcedor do Grêmio, que até porque a do Yuri Alberto foi muito mais flagrante, né? Essa do próprio, assim, quando você olha assim, como é que esse lance do Reinaldo é marcado pênalti e o do Yuri Alberto não é? Que obviamente a do Yuri Alberto é muito mais escandalosa, mas foi pênalti, só para deixar claro, foi pênalti, não tem o que questionar, porque ele não protegeu ali o braço, e ela tá com aquela, deixa eu ficar aqui de lado aqui, deixa eu ver aqui, mais para cá, a bola tá aqui, né? Ele tá com o bracinho aqui meio recolhido, mas ela bate, e aí nessa de bater não tem o que fazer, penalidade bem marcada. Em termos de tabela, um empate é bom porque segura o Grêmio, né? A gente tem Bragantino e Palmeiras, né? Alguém vai perder ponto aí, então ninguém vai desgarrar também. Fluminense e Cuiabá estão jogando agora, né? Estão empatado. Era bom que o Fluminense não vencesse, né? Pro Fortaleza ali também não desgarrar. Mas eu acho que já dá para a gente começar a projetar, Thiago, o jogo de terça, né? Eu acho que se você quiser, a gente pode ir logo para os destaques, né? E aí a gente também já fala um pouquinho, né, do jogo de terça, porque acho que não dá para o torcedor já tá. Antes de começar esse jogo contra o Grêmio, o torcedor já estava pensando no jogo de terça contra o Corinthians. Então acho que a gente poderia falar um pouquinho, né? Corinthians com um novo treinador. Queria saber de você daqui a pouco o que muda, né, na estratégia, enfim, se pode ter alguma mudança aí para o Fortaleza, já que você fica com menos informação, né? Se fosse o Corinthians no Luxemburgo, ia ficar muito claro a postura do Corinthians e a forma, né? Agora com o Mano Menezes fica essa interrogação. Mas vamos para os destaques do jogo, quem você gostou e se tem alguém aí desse time reserva que
pode pintar no time titular na terça-feira ou não. Acho que o Vojvoda, tirando o Pikachu, né? Porque o Marinho realmente não deve ir para o jogo, alguém ali pode ser surpresa devido à atuação de hoje. Ou você não acredita nisso? Eu acho que vai ser naturalmente o Pikachu, realmente o jogador escolhido, né, para o jogo da terça-feira. Acho que essa vai ser a única mudança do time da última terça-feira, quando o Fortaleza jogou lá em Itaquera. E, assim, muitos jogadores, para mim, chamaram bem a atenção, assim, né? O Sacha, como eu disse, né, já dei o spoiler antes, para mim foi o melhor da partida. Em um determinado momento, quando o Grêmio tinha muito a bola, ele recuperou muitas jogadas, e o primeiro tempo eu gostei muito da movimentação dele. Apesar do Sacha não ser um volante com muita destreza, qualidade, sabe, aquela coisa como é o Caio Alexandre, como é o Hércules, por exemplo, que hoje está machucado, o próprio Pedro Augusto, né, são jogadores mais técnicos, mais leves, quase como se fosse um camisa 8. O Sacha, ele se assemelha mais a um camisa 5, aquele jogador mais duro, né, cintura dura, muitas vezes, mas ele recuperou muita bola. Então, assim, o Fortaleza, se conseguisse essa vitória, ia muito na conta do Sacha, assim, muito. E o empate, eu acho que ainda entra, né? Então, para mim, ele acaba sendo o melhor jogador da partida por conta disso, porque foi um jogador que foi, com um trocadilho da palavra, um leão em campo, né? Porque ele já tinha sido assim em jogos do ano passado, no segundo turno, foi um jogador muito relevante. Ainda não acho que vai ganhar titularidade, mas é um jogador para um contexto de partida que muitas vezes ele acaba se encaixando, e na partida de hoje ele foi muito bem. Outro jogador que eu gostei muito foi a partida do Lucas Crispim. Crispim fez uma partida muito boa mesmo, assim. Crispim foi um jogador muito influente no meio de campo. Acho que alguns torcedores já imaginavam que talvez depois dessa temporada fosse um fim de ciclo para o Crispim, mas jogando hoje como meia, eu não acho que especificamente ele tem que ser um meia, mas hoje como meia, ele realmente fez uma grande partida, ajudou muito defensivamente, teve muita entrega, enquanto teve fôlego, também foi muito bem. E o terceiro, cara, daria para citar tantos jogadores, eu acho que na suma geral, muitos jogadores foram bem. Vou fazer algumas citações aqui antes de citar, de fato, a minha escolha, né, o terceiro colocado. Eu vou colocar como citação o Tobias Figueiredo, fez uma partida bem segura, assim, não cometeu nenhuma falha, eu acho que ele ficou muito marcado pela falha do jogo do Goiás. Escobar também, eu não gostei do começo da partida dele, mas assim, da metade do primeiro tempo para frente e o segundo tempo, muito voluntarioso, sabe, assim, criando muitas jogadas de válvula de escape, foi muito bem mesmo o Escobar com a convenção, mas eu vou ficar com o Galhardo, o autor do gol, porque o Galhardo, ele vem num momento que o torcedor cobra muito, com razão, ele não vem jogando bem, mas o que eu percebo no Galhardo é que ele é um jogador que tem essa qualidade, muitas vezes, quando a jogada não dá certo, da maneira como ele está dentro de campo, muitas vezes isso é tratado como uma displicência, é tratado muitas vezes como o cara não está nem aí. Eu não acho, eu acho que o Galhardo está muito focado no projeto do Fortaleza. Eu, assim, para quem conhece o Galhardo há tanto tempo, que acompanha, né, a quantidade de vezes, quando ele ia para o banco, às vezes gerava um problema, essa coisa da vaidade dele. Hoje eu vejo ele um cara muito focado com o projeto do Fortaleza. Então, a maneira como ele bate a penalidade, né, muita gente ficou desconfiada, era melhor o Pikachu bater e tudo mais. Então, ele bateu uma penalidade muito boa. E ele fez uma jogada no segundo tempo que talvez um outro atacante não soltasse uma bola tão perfeita como ele soltou para o Pikachu. Uma jogada que o Pikachu até tem uma certa indecisão, se ele cruza, se ele bate no gol, ele até tenta cruzar e a defesa do Grêmio corta, né? Então, assim, eu acho que o Galhardo fez uma partida daquilo que se espera dele. Claro, é uma partida, e ele demorou a fazer uma partida muito boa, mas eu acho que hoje ele foi muito bem. Então, assim, destaques positivos são esses, fazendo essas citações. No negativo, assim, eu não consigo ter, acho que 3 nomes, não. Eu acho que, pelo que o time era dentro de campo, eu acho que não dá para fazer cobranças tão drásticas assim, mas não tem como não citar uma certa insegurança do Benevenuto. Realmente o Benevenuto não está, acho que desde a temporada passada, passando mais tanta segurança. Como é? Caiu muito de rendimento, né? Muito de rendimento. Assim, eu até entendo porque ele tem uma característica que era muito destacada em 2021, né, do primeiro ano do Vojvoda, que era a bola aérea, que eu até estava citando, a bola aérea defensiva. Ele era muito bom, assim, de ser o zagueiro
que sempre estava cortando, e ele não tem mais essa característica. E uma falha que ele teve no primeiro tempo, aliás, duas, né? Uma saída de bola e uma outra que ele acaba cometendo a penalidade, né? Eu acho que ele quase chegou a comprometer. Mas não tem como não citar o outro, que esse sim, na minha avaliação, acabou comprometendo. O Fernando Miguel não foi tão exigido, não fez uma partida ruim, mas no lance-chave, né, contra um atacante de muita qualidade, eu acho que ele acabou facilitando muito, né, a conclusão ali do Soares e acabar tomando o gol do empate, né? Assim, o jogo ele não estava decidido, estava 1-0, mas foi aquele gol tão bobo assim, quando você olha, né, uma jogada que nada ia acontecer, estava na esquerda, um passe ali em profundidade, não tinha ângulo para o Soares bater, porque se o Soares bate de chapa, aquela bola, sabe, indo de fora para dentro, pô, mérito do Soares, entendeu? Mas uma bola no meio, assim, sabe, ele saindo todo errado, queira ou não, Fernando Miguel vai entrar nessa conta aí do pódio negativo, porque essa falha acabou custando o empate, né? Assim, Fortaleza estava melhor e poderia ter saído com a vitória hoje, mas também se não fosse essa falha do Fernando Miguel. É muito fácil. Sim. Você tinha perguntado outra coisa sobre a projeção, né, do jogo, né, do Corinthians, né? Isso, mas antes da gente entrar no jogo do Corinthians, claro que falar agora é fácil, né? Depois que o jogo acabou, o Fernando Miguel ali falhou, mas realmente é necessário poupar o goleiro para colocar um goleiro sem ritmo? É realmente necessário? Porque assim, na verdade não tinha escolha, né? Porque o João Carlos estava suspenso. Ah, sim. Então seria o Fernando Miguel de todo jeito. Ou era ele ou o Kuzlinski, né? Que eram os dois goleiros, o segundo e o terceiro. Então, assim, eu acho que foi uma questão mesmo ali de desconcentração e tudo mais. Eu acho que acabou pesando. O Fernando Miguel foi muito determinante na temporada passada. Eu acho ele um bom goleiro, mas às vezes ele comete falhas que acabam custando, né? Na própria final do Campeonato Cearense, ele comete uma falha e também ele faz uma defesa que dá o pentacampeonato, né? A defesa do chute até do Luvanor. Ele foi fundamental ali para garantir também o título. Mas eu acho que faz parte, queira ou não, o goleiro, se falhar, a chance é alta de você acabar tomando o gol, né? E foi o que aconteceu na partida de hoje. Mas eu queria falar um detalhe, além de entrar na partida que vai ter na terça-feira. Aconteceu, né, hoje um pronunciamento do Fortaleza, que foi até impactante, assim, né? O próprio clube fazendo um rompimento institucional com as duas principais torcidas organizadas do Fortaleza, né? A TUF e a JGT. Por conta do que aconteceu na terça-feira, aliás, começou com o episódio da terça-feira lá na Neoquímica Arena, onde, né, eu até cheguei a falar que na terça-feira são duas torcidas que não se dão, começaram a brigar e foi uma vergonha, porque tudo que o Fortaleza fez antes, né, no domingo passado, quando viajou lá para São Paulo, né, a torcida fez a festa no aeroporto, e aí na terça-feira veio aquele incidente para todo mundo ver, porque não foi só no Brasil, né, o mundo todo viu, foi uma vergonha, né, porque o Fortaleza vem fazendo nos últimos anos e um pequeno grupo de torcedores ter que fazer uma situação como essa. O presidente Marcelo Paes, em diversas vezes, mano, tentou o máximo fazer com que houvesse sabe assim, não houvesse mais esse tipo de entrever, por conta, todo mundo torce para o mesmo time, não é para ter esse tipo de situação. E ontem teve uma reunião exatamente com membros das duas torcidas, só que após saírem lá do centro de treinamento do Fortaleza, lá no PC, acabou tendo mais um episódio de violência, que é exatamente aí para quem quiser acompanhar as imagens. Ou seja, nem essas pessoas, né, que se dizem torcedoras, são torcedoras, mas na prática elas não se preocupam nem com o clube em si. São muito mais preocupadas em ter uma rivalidade e a raiva é muito maior, o desejo de machucar, sei lá, matar, não sei se é o caso, mas dessas pessoas é realmente um ato de violência, vale muito mais do que você respeitar ali um local onde, teoricamente, você deveria ter um respeito maior, né? É na frente da sede do seu clube, e aí as pessoas priorizaram muito mais esse ato de violência que gerou, né, na manhã de hoje, no final da manhã, começo da tarde, a nota que o Fortaleza estava rompendo de maneira institucional, tanto com a JGT como também com a TUF, e isso já gerando um impacto que todos os torcedores, basicamente a maioria, eu não vi realmente nenhuma manifestação contrária a essa nota do Fortaleza. Então, todos os torcedores concordando com esse rompimento,
que eu acho que realmente é um marco, né? Porque muitas vezes os clubes acabam ficando presos a isso por conta da festa. Deu para ver hoje aqui na Arena Castelão, só um detalhe, tem uma determinada música que cita exatamente a TUF. E na hora que a torcida, parte da torcida, obviamente, cantava isso, o restante do estádio fazia questão de vaiar. Porque eu acho que uma coisa que nenhum torcedor é orgulhoso, por mais que possa ter a festa bonita que for, o batuque, não sei o quê, nada é maior do que o momento que o Fortaleza está vivendo. A gente está vivendo um momento de semifinal de Sul-Americana, brigando por um título internacional, e não são esses poucos torcedores que representam o torcedor. Então, só para pontuar essa situação que aconteceu, o Fortaleza agora, né, até mencionou que se não vende mais ingressos nessas sedes da torcida organizada, se por acaso eles utilizarem o símbolo do Fortaleza, vai ter processo, Fortaleza entrará com processo, né, exatamente por utilização da imagem sem o consentimento do clube. Então, eu espero realmente que o Fortaleza seja firme nessa decisão, que não é fácil, muitas vezes não é fácil, porque, queira ou não, você pode dizer que nem todo mundo da organizada cometeu esse tipo de crime, mas, queira ou não, há uma responsabilidade social de que, obviamente, nenhum dos lados, nem da JGT e nem da TUF, acabou prezando pela imagem do clube, né? Eles mancharam a imagem do clube e agora o Fortaleza, nesse jogo de terça-feira, o torcedor tem que apoiar o máximo que pode, porque não são esses pequenos torcedores que fazem a torcida imensa que é do Fortaleza. E no melhor momento da história do Fortaleza, talvez, né, Mioca? Eu acho que, só falando um pouquinho sobre isso, você falou, né, que, tipo, esse tipo de torcedor, ele não dá nem pra chamar de torcedor, né? O cara não tá nem aí pro clube. No momento em que eles deveriam estar ali apoiando, jogando junto, curtindo até o momento também. Os caras ficam brigando entre si. Pelo amor de Deus, acho que a decisão do Fortaleza foi corretíssima até... Acho até que demorou, né? Poderia ter sido até tomada antes. Sim. Porque não foi a primeira vez que essas pessoas deram motivo para que essa decisão fosse tomada, mas ainda bem que foi tomada agora. Para mim, decisão corretíssima. Os caras podem prejudicar o Fortaleza, talvez, o seu melhor momento da história. E pode prejudicar mesmo, pode ter punição, enfim. Não dava realmente para continuar ligado institucionalmente de alguma forma a essas torcidas organizadas, né? E o mais absurdo, né, que a rivalidade das duas torcidas é porque cada um apoia outra torcida de outro time de outro estado, né? Até algo surreal. E tem até a ver, né? São torcedores da torcida, né? Parece que eles são não do Fortaleza. Exatamente. Isso, que tem a ver até ligação com a jovem, né, lá do esporte, por exemplo. E assim, cara, é uma coisa que cansa a gente, sabe? A gente quer falar de futebol, a gente quer falar do que acontece em campo, se perdeu, se ganhou e tudo mais. E esses caras, simplesmente, eles não estão nem aí. Então, se é um gol do time deles, eles vibram, mas parece que os caras têm muito mais, sabe assim, vontade mesmo de ter uma briga, de ter uma, sabe, querer mostrar ali que é superior ao outro. Então, eu acho que foi bem acertada essa decisão e eu acho que a partir de agora é um recado. O Fortaleza, uma semana atrás, ele conseguia, né, fazer um grande salto dele como clube, de se tornar SAF no sábado passado. Esse sábado mostrou realmente que é um clube que precisa. O Fortaleza ainda tem muito a crescer, tem muita coisa ainda a resolver, muita coisa já foi feita, mas eu acho que atitudes como essa, o torcedor sabe, né, quem realmente acaba ajudando o clube nesse momento. O torcedor, ele quer estar presente para um clube que está só numa crescente. Essa mentalidade ainda, sabe, que é de torcida organizada querendo estragar, que quando o time está mal, vai lá no aeroporto, vai tentar agredir torcedor. Isso eu acho que talvez tenha sido um marco importante. Eu espero que o Fortaleza siga firme para esse momento tão emblemático que eu considero. Passando a régua aqui no jogo Fortaleza e Grêmio, dá para... O saldo é positivo, né, Thiago? Assim, time reserva, completamente reserva, um Grêmio titular e terceiro colocado, né? Um time que estava ali na parte de baixo. E a projeção do Fortaleza agora é animadora, porque vai ter esse jogo contra o Corinthians, mas depois tem uma sequência de times lá na parte de baixo, né? Da tabela, né? Com exceção do Botafogo, né? Que eu acho que é daqui 4 rodadas, o Fortaleza pega times ali da parte de baixo, né? Cruzeiro, Bahia, enfim, Goiás. Então, esse empate, o ponto foi valioso. Foi. Eu acho que o Fortaleza precisava sair desse jogo, pelo menos, com uma imagem
como o torcedor, por exemplo, aplaudiu, né? Lutando e lutou, jogou melhor, enfim, uma falha custou o empate. Mas, e aí falando um pouco do jogo que vai ser na terça-feira, por mais que o São Paulo vire a partida, né? O Corinthians está ganhando aqui, já está no final do primeiro tempo, esse jogo da terça-feira vai ser um jogo muito, muito, que eu considero difícil, né? Essa saída do Luxemburgo, eu acho que seria melhor para o Fortaleza ter o Luxemburgo ali, realmente na beira do gramado. O Luxemburgo é um treinador que vem tendo problemas, né, há muito tempo. Acho que até conseguiu dar uma leve melhoria ao Corinthians, mas o Mano Menezes hoje é um treinador melhor, assim, ele consegue fazer sistemas defensivos melhores. Acho que o fato de, por exemplo, se vence esse clássico agora do São Paulo, vem mais motivado ainda, se torna um jogo mais difícil. Outro agravante que eu vejo também para esse duelo para o Fortaleza é não poder contar com o Marinho para o jogo da terça-feira. Então, assim, tem muita coisa que deixa o jogo em aberto, assim. Eu vi o Fortaleza favorito, falei até antes mesmo do primeiro jogo, com 53-47, porque o Corinthians, mesmo sendo uma equipe hoje que joga pior do que o Fortaleza, é uma equipe que ressurge, foi assim contra o Remo, o América Mineiro, o Atlético Mineiro, o Estudiantes, ela não desiste da partida. E esse jogo da terça-feira vai ser um jogo bem complicado, né? Então, eu acho que o primeiro ponto que eu destaco para esse jogo da terça-feira, né, do que virá agora, é um jogo onde o Fortaleza tem que jogar muito concentrado, tentar buscar fazer o primeiro gol e não achar que recuando, como ele fez, por exemplo, contra o Corinthians no primeiro jogo, dar campo, dar posse de bola demais para o Corinthians, isso vai ser bom. Acho que o Fortaleza tem que buscar também fazer o segundo, sem correr tantos riscos, sem expor tanto o seu sistema defensivo e tentar ser o mais letal. O Fortaleza, muitas vezes, ele peca na criação de possibilidades que ele acaba tendo e não convertendo, e muitas vezes uma falha, como a gente estava citando. Fortaleza vem aí, acho que são 8 jogos, né? 8 jogos de maneira consecutiva tomando gol. E se você vai tomar um gol aqui na terça-feira, espero que o Fortaleza não tome, você precisa fazer no mínimo 2, né? Para tentar garantir aí a vitória, porque disputa de pênaltis também é uma situação bem delicada. Então, esse duelo é um duelo histórico, não só para o Fortaleza, como também para o Nordeste, né? A primeira equipe nordestina a jogar essa semifinal e tentar ao máximo chegar nessa final. E eu acho que uma coisa que muitas vezes eu falo assim para amigos, né, que são torcedores tanto do Ceará e Fortaleza, às vezes quando estão vivendo assim um momento único na história do clube, é aproveitar, sabe, é se sentir orgulhoso daquilo que o Fortaleza, por exemplo, vem construindo ao longo dos anos. Se é com classificação ou não, e é claro que o torcedor vai querer a classificação na terça-feira, é tentar fazer a melhor festa, né, que o Fortaleza é conhecido por isso, faz uma festa muito bonita, viver o momento, sabe, viver o momento aqui, independentemente do que possa acontecer, claro, o torcedor quer que o time passe para a final, e é isso, né, eu acho que vai ser uma ansiedade até às 9h30 da terça-feira que o torcedor vai ter, e eu que vivi o meu nervosismo domingo passado em São Paulo, é o que eu posso recomendar para a galera paciência, galera, vai ser tenso e Fortaleza aí, quem sabe, conseguir chegar na final. E se o São Paulo tá ganhando o jogo, viu, Mioca? 2-1. 2-1. Acabou o Virou? primeiro tempo. Virou. Caleri. Ih, rapaz. Né? Caramba. O Corinthians que de titular, né, só tem o Cássio e o Gil, né, pelo que eu vi aqui, então é um time bem reserva também. Caramba, eu não tinha, porque o aplicativo aqui tava dando 1-0 ainda, foi igual aos 40 e aos 47, né, 2 gols do Caleri aqui. Então, bom resultado pro Fortaleza e pro São Paulo também. Sim. Enfim. Mudança de técnico sempre tem aqueles chavões, né? Os jogadores agora vão querer mostrar serviço, é o time que vai correr mais. Enfim, isso pode ser algo que o Fortaleza tem que se preocupar. E outra coisa em relação à postura do Corinthians, né? Porque com o Luxemburgo, a gente imaginava um Corinthians, aquele Corinthians lá do Ferrolho, né? Fora de casa, como foi nas outras fases, tanto na Copa do Brasil como na Sul-Americana. O Fortaleza pode ter um Corinthians com outra postura, e se tiver, talvez seja até bom, né? Porque o Fortaleza vai ter mais espaço. Como tu enxerga essa dúvida da postura com o Mano Menezes agora? Eu tenho uma ligeira sensação que o Corinthians vai fazer o jogo. Se fosse com o Luxemburgo, eu tinha certeza que o Corinthians ia jogar a linha baixa. O jogo do Estudiantes, das quartas de final. O Corinthians tudo atrás. Porque, assim, eu acho que na cabeça do Corinthians pênaltis
é favorável para a gente. Então, para eles, pênalti, um empate, por exemplo, eu acho que é benéfico na cabeça do Corinthians. Por isso que o Fortaleza tem que trabalhar muito bem, né? João Ricardo já pegou 2 penalidades esse ano. Os jogadores, né? Nem todos os pênaltis o Lucero vai poder bater, só vai poder bater um se for para disputa de pênaltis. Aí você tem Galhardo, você tem Pikachu. Os outros jogadores também vão ter que trabalhar muito essas penalidades, porque do outro lado você tem um goleiro que é conhecido por ser um pegador de pênaltis, um dos melhores da história do Brasil, que no caso é o Cássio, né? Então, eu acho que o Corinthians vai esperar o Fortaleza, vai tentar segurar, e o Fortaleza tem que ter muito cuidado com 2 detalhes que é muito importante. Primeiro, bola parada defensiva, o Fortaleza tem que ter muito cuidado. O gol que tomou do Corinthians aqui no retorno foi exatamente de bola parada, e o Fortaleza tem que ser o mais simples possível, bola na área, tira, nada de pensar demais, de tentar sair com a bola, quando vê que tá difícil já faz a jogada mais simples, o chutão e tudo mais. E, ao mesmo tempo, nunca achar que quando o jogo está confortável, que nada vai acontecer. Se o Fortaleza estiver vencendo por 1, ou até mesmo por 2 gols de diferença, e estiver jogando bem, não ache que o Corinthians está morto na partida. O Corinthians é a equipe que mais ressurge de vários cenários que parecem totalmente adversos para eles. Então, assim, o Corinthians, e eu sei porque já vivi muitas vezes esse tipo de time, né, que parece que já era e na verdade tá lá fazendo um gol, quando vai ver tá tomando, né, empatando, tá virando o jogo. É só lembrar, o jogo do Grêmio, que hoje foi adversário do Fortaleza, o Grêmio vencia por 2-0 lá. Em 7 minutos, o Corinthians fez 3 gols, virou a partida para 3-2. Depois o Grêmio até vira no segundo tempo, né, fazendo o empate, o 4-3, depois o Corinthians empata ali no 4-4. Então, assim, o Fortaleza, do primeiro até o último minuto, jogar querendo buscar vencer a partida. Focado, porque o Corinthians do outro lado eu acho que vai ser um Corinthians mais difícil, não sei se tão difícil assim. Por exemplo, se o Tite tivesse aceitado o Corinthians, eu acho que seria mais complicado para o Fortaleza. O Tite é um excelente treinador. Entre Luxemburgo e Tite, e Mano, o Mano é melhor do que o Luxemburgo, então acho que vai ter uma dificuldade, mas eu ainda vejo o Fortaleza com esse favoritismo, com umas ponderações que eu falei, né? A ausência de Marinho, né? O Corinthians, né? Alguns jogadores não estão jogando hoje, como é o caso, acho que alguns jogadores que não estão jogando hoje, alguns jogadores estão suspensos, não estão nem atuando hoje. Mas, em todo caso, é um jogo onde o Fortaleza tem que estar muito atento, os 90 minutos, tentar buscar a vitória, porque não vai ser... E, assim, se puder fazer 3, 4, goleia o Corinthians. Eu não vou achar ruim, não. Não dá para deixar vivo, né? Não dá. Vai ter que realmente... Claro que vai ser, não é simples, né? Chegar no fazer 2, 3, óbvio que não vai ser fácil, mas se tiver chance, né, Thiago, é matar, fácil, né? É matar o jogo.